Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast Maverick. E hoje eu convidei 2 alunos do Projeto Maverick, alunos que moram até próximo aqui de Florianópolis, moram em Joinville, e vão contar um pouquinho da história de cada um deles com as licitações e como conheceram o Éder Barduco, o Projeto Maverick, que o podcast foi criado lá em 2023 para contar as histórias de sucesso dos nossos alunos que são consultores de licitação espalhados por todo o Brasil. Então seja muito bem-vindo, Robertson, seja muito bem-vindo, Bárbara, e é um prazer ter vocês aqui no podcast. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o nome de vocês, de onde veio, eu já falei aqui o início, mas como conheceram o ProLicitação, as licitações e o que vocês esperam desse mercado? Primeiramente, eu acho que o prazer é nosso de estar aqui na frente de um grande fera da licitação, um dos grandes nomes do Brasil em termos de licitação, né? Como o Éder muito bem falou, meu nome é Robertson Trentini, consultor em licitação. Nós somos proprietários da AB Licite, um escritório de licitações que fica aqui próximo aqui em Joinville. E hoje aqui contar as nossas experiências do dia a dia, né, Éder? Que não são fáceis, mas também muitos momentos de alegria a gente vai conseguir trazer hoje para vocês. E Robertson, antes da Bárbara falar, o que você fazia antes de trabalhar com licitação? Rapaz, eu vou falar bem técnico aqui, né, para ficar bonito. Representante comercial. Então você tem uma vantagem, porque eu falo que a dificuldade de consultores é o quê? Na captação de clientes. Já o representante comercial é uma pessoa que eu entendo que tem facilidade nessa captação de clientes. Perfeito. Foi esse um dos motivos até que me trouxe a trabalhar junto com a Bárbara. Inicialmente eu entrei como na parte de captação de clientes, né? E depois, então, já adiantando um pouco, a gente entrou como sócio nesse escritório de licitação, justamente para eu elevar essa parte comercial da empresa, né? Por quê? Porque nós decidimos, nós colocamos um objetivo para nós. E o que nós precisamos agora? Precisamos fazer o nosso comercial funcionar, porque nada funciona sem cliente, né, Éder? Exatamente. Então, o que acontece? Você ter um objetivo, você ter um sonho é uma coisa. Aí agora, o cliente vai vir atrás de você? Vai cair do céu? Não. Então, o que nós precisamos fazer? Dar uma fortificada na parte comercial. Então, vamos lá, vamos para cima. É isso aí. E você, Bárbara? Então, eu sou a Bárbara, né? Antes de trabalhar com licitação, Éder, bom, primeiro nós somos de Joinville, Santa Catarina, né? Aqui bem próximo da sua localidade. Antes eu trabalhava com administração de empresas, sempre trabalhei em setor administrativo e o desafio do setor administrativo é você ver toda essa necessidade de cortar custos, de ampliar vendas e de conseguir trazer resultados, né? Então, dentro dessas pequenas empresas, eu já atuava desenvolvendo o setor de licitação, para que esse empresário conseguisse faturar em cima desses resultados, né? Então, lá em 2007 foi a minha primeira experiência com licitação e de lá para cá houveram muitas mudanças, né? Eu sou daquela época quando a gente colocava envelopinho debaixo do braço e ia para a prefeitura brigar, né? E olha só, eu iniciei em 2007 também. Olha só que maravilha. Então, de lá para cá, a gente mudou, né? Trabalhei em outras empresas e na pandemia foi onde nós tivemos a oportunidade de, então, iniciar a assessoria. Você pediu as contas e foi empreender. Então, na verdade, a nossa história, né? Até contando já um pouquinho de como a gente começou, né? A nossa história de licitação, ela vem lá de 2021, quando iniciou a pandemia. Eu trabalhava numa metalúrgica. Em Joinville mesmo? Não, na cidade de Rio Negro, Paraná. Trabalhei em Rio Negro, Paraná. Fiquei lá por 6 anos nessa cidade. E então, na pandemia, nós tivemos um grande desafio, que nós vimos ali na localidade várias pequenas empresas, comércios, o pessoal fechando as portas, o pessoal fazendo queima de estoque, pequenas confecções, né, fechando as portas, demitindo o pessoal. Eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade, porque o governo, ele não para de negociar. E, inclusive, na pandemia, aumentou muito essa questão, né? Então, eu saí da empresa onde eu estava, mas antes dessa saída, Éder, o que aconteceu? Nós pegamos Covid, né? Eu, meus pais, e meus pais moram comigo, né? Então, nós tivemos que ter todo um cuidado com eles e eu tive que me afastar, fiquei em atestado.
E aí, nesse momento, que não era somente um momento de saúde delicado para tanta gente, né? Mas nós estávamos nessa realidade dentro de casa e além da dificuldade da saúde, nós estávamos com uma dificuldade financeira. Muitas empresas e famílias passaram Muitas por isso. famílias, por isso, né? exatamente. E aí foi nesse momento que eu falei, poxa vida, eu queria uma oportunidade. Eu queria tanto uma oportunidade de poder ter esse dinheiro, ter essa renda para poder, inclusive, auxiliar minha família nesse momento tão delicado que foi a Covid. E foi nesse momento que uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, preciso entrar numa licitação, você me ajuda? E aí foi onde nós entramos em licitação, nós conseguimos arrematar o primeiro contrato e foi muito gratificante. E a partir dali, Éder, na verdade não foi eu que escolhi a licitação. A partir dali, eu descobri que existia um nicho, que existia um ramo e que daí eu podia fazer uma oportunidade. E ali com esse primeiro cliente, que eu nem sabia que seria meu cliente ainda, ali eu vi a oportunidade. Então, fechamos um primeiro contrato e ali a gente iniciou esse desafio de licitação. Quando eu saí do atestado da Covid e voltei a trabalhar na empresa, eu já tinha o meu primeiro contrato com o cliente. Mas assim, Éder, a questão de problema financeiro não era uma questãozinha pequena de problema financeiro. Era problema financeiro, entendeu? Por quê? Porque, como ela bem falou, várias empresas fechando, né? Em casa, muitas vezes até sem receber, não sabe se vai voltar para a empresa, se vai receber, se não vai receber. E dificuldade mesmo de faltar dinheiro para comprar remédios, não foi? Exatamente. De faltar dinheiro para comprar remédio. E você fazia o que nessa época? Eu era representante comercial. Mas não podia visitar. Não, eu estava em Joinville, né? Eles estavam moravam em Mafra, Santa Catarina, e eu morava em Joinville. A gente tinha contato só pelo WhatsApp. Mas quando se fechou, eu também fiquei em casa. E representante comercial, para quem conhece, sabe. Se tu vender, você ganha. Se tu não vender... Não ganha, exatamente. Você não ganha, né? E eu tava ali. E agora? Não pode sair tudo fechado, os comércios tudo fechado. Vou ganhar o quê, Éder? Me conta. O que o vendedor vai ganhar se não pode vender? Ô, Robertson, nessa época eu estava em Londrina com o escritório. Eu não deixei de abrir o escritório um dia e eles estavam com lockdown, que falava, né? Fechando tudo não podia. Eu me lembro que eu sempre gostei de esporte. Eu me lembro um dia que eu estava caminhando no Lago Iapó, correndo. Não tinha ninguém domingo. E eu correndo e a guarda municipal com a viatura atrás de mim. Porque, na verdade, não era para sair de casa. E eu não conseguia ficar em casa, eu tinha que sair, né? E o escritório, trabalhamos todos os dias. E assim, eu vi a dificuldade de quem não tinha essa facilidade de venda pela internet e a gente estava crescendo. Por quê? Aumentaram as compras. O governo, nessa época, ele precisa injetar mais, porque senão, como que ficaria o país? Até porque o comércio fechou, mas o governo não. Não, o governo não. O governo continuou a todo vapor. E ainda, para nossa sorte, aumentou a demanda do governo. Sim. Pra E muito. Então foi aí que o negócio começou a alavancar. E outra coisa que eu vi muito naquela época, aumentou a demanda e as exigências diminuíram um pouco. Porque precisava vender. Facilitar também. Sim, facilitar, muita compra exatamente emergencial isso. também, né? Exatamente isso. Então, foi exatamente nesse momento, né? A gente fechamos o primeiro contrato e ali começou. Vi essa oportunidade e falei, eu vou montar uma mesa aqui. A casa onde eu morava era pequena. Falei, vou montar uma mesa aqui e aqui vai ser meu escritório. No quarto. No quarto, exatamente. E foi ali que nós começamos, né? Então, assim, eu tenho muito essa questão de acreditar que quando você dá um passo, o universo se abre. Então, eu uso muito essa frase, caminhe e o caminho se abrirá. O que eu tenho aprendido a gente, durante um tempo, até ministramos cursos dentro de uma igreja lá em Londrina, e o que eu aprendi muito é assim, o Pablo também falava muito, Deus fez a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Só que às vezes as pessoas acham, Deus já fez, eu vou sentar aqui e esperar. Não, se você fizer a tua parte, vai acontecer. Eu acredito muito. Esse ano eu fiz um treinamento, que eu comentei várias vezes para vocês, que é do método CIS. E eu acredito que todo mundo precisa trabalhar essa inteligência emocional, porque é isso que vai fazer você crescer, é isso que vai fazer você faturar mais. Tá? Todo mundo pode ser um consultor? Eu vejo que todo mundo pode, mas todo mundo vai conseguir? Não. Por quê? Porque não é fácil. Resiliência. É resiliência. Você pode faturar... Eu acredito que você fatura mais do que quando era CLT. Com certeza. Só que também trabalha mais. Sem dúvida, Você sem entendeu? dúvida. Porque as pessoas querem faturar mais trabalhando menos. Eu mesmo, a minha vida, para quem acompanha, é uma loucura. Eu tenho um evento atrás do outro, que é evento que a gente faz, e clientes, e assim, assado. E às vezes,
eu procuro dar um passo para trás, porque a saúde também ela reflete nisso aí. Tanto que eu vou falar já agora também do evento que a gente vai fazer caso da licitação. Um dos palestrantes está relacionado a essa saúde. O quanto a gente precisa cuidar da saúde para crescer. Se você pegar os grandes empresários, todos eles, boa parte deles estão indo para o triatlo. Por quê? A hora que você une o esporte de alto desempenho com o cargo de um empresário, de um CEO que tem muita responsabilidade, precisa crescer, as coisas parecem que caminham melhor, porque tem mais foco, determinação. Então é muito importante. E é um dos propósitos dessa casa, da licitação 4, que é preparar vocês que já têm conhecimento sobre o processo, que já têm um faturamento, mas que às vezes deu uma estagnada. Nós estávamos praticamente com 2 anos e pouquinho com o faturamento meio estagnado. Faturamento muito bom, mas estagnado. Falei, não é possível. Preciso procurar meios desse crescimento. Alguma coisa eu tenho que fazer. Alguma coisa eu tenho que fazer. Esse ano foi o ano de maior investimento em capacitação. Em 4, eu peguei as melhores empresas no segmento de gestão, marketing, inteligência emocional. Contratei não só treinamento normal, como treinamento VIP comigo, para fazer essa mudança de pensamento, mudança muitas vezes de gestão, de ação dentro da empresa para crescimento. Porque quando a gente não cresce, na verdade, a gente está caindo. E assim, quando você busca esse conhecimento e essa capacitação, o que acontece? Você acha que vai ser um crescimento muito rápido. Pelo contrário, para você ajustar, você vai, às vezes, até cair um pouquinho naquele faturamento para depois começar a crescer novamente. É porque é a época do investimento, né, Éder? Então, querendo ou não, você vai precisar investir, o teu caixa vai baixar, isso Sim. é normal. Para quê? Para que lá no futuro a curva, né, é o tal do o gráfico, né? Você vai descer, ajustar para você poder alcançar além daquilo de onde você estava. Porque o que eu tô hoje, o estagnado não me resolve. Para Sim. mim não me serve, né? E assim, a gente fala assim, né, Robertson e Bárbara? Eu quero faturar X. Às vezes é uma luta para chegar, às vezes chega mais rápido, só que depois que chegou, é igual, às vezes você é doido para comprar um carro, né? Aquele carro, comprou aquele carro, passou alguns meses, parece que já passou todo aquele tesão. O faturamento é a mesma coisa. A gente não pode se acomodar, chegou, agora, o que a gente pode fazer para crescer? E eu queria fazer uma pergunta que é muito importante aqui para vocês. Faz. Que é quando que vocês ouviram falar, para vocês não para mim, aqui do Prolicitação? Quando que nós ouvimos? Então, na verdade, a minha situação com a Prolicitação, ela já é antiga, né? Lá em 2021, quando eu pensei, poxa, agora eu acho que vai, né? E saí da CLT, abracei a situação e eu falei assim, poxa, tem muita coisa que mudou no mundo das licitações e agora como é que eu vou me atualizar? Porque, como eu falei, naquela época eu colocava o envelope debaixo do braço e ia para a prefeitura. É muita mudança. Bastante, né? Então, o que aconteceu? Eu procurei na internet ali e apareceu o Éder Barduco, gravação de licitações acontecendo, né? Licitações em portais, por exemplo. Eu precisava participar de uma licitação no Licitações Z. Banco do Brasil. E aí eu falei, vamos lá, vamos procurar na internet. Achei o Éder participando de uma licitação. Então eu falei, eu vou seguir o caminho aqui. Então, cada dúvida que eu tinha, Éder, eu falava, eu vou lá com o Éder. Então, o Éder passou a fazer parte, o Prolicitação passou a fazer parte do meu estudo, do meu dia a dia, das minhas pesquisas. Eu ia participar de uma licitação, antes eu passava no Éder. Então, eu comecei a ter essa amizade com o Éder sem nunca ter visto. Né? A gente chegou até a se falar, acho, pelo Instagram. Pelo Instagram, em alguns momentos. Eu participava das tuas lives, eu fazia perguntas, todas já pertinentes a algum tema de algum cliente que eu precisava atender. Então, eu sempre aproveitava ali as lives para conseguir tirar as dúvidas. Não, e o engraçado, que eu me lembro, assim, o Robertson fez um convite, eu acho que a gente estava numa live, falou, se vier aqui no Círculo das Licitações, eu vou visitar vocês. Não, acho que não, foi antes. Não. Porque eu lembro que eu não sabia quem era a tua irmã. Sim. Porque eu já tinha falado com a Bárbara, mas eu não sabia que ela era tua irmã. Essa época foi até um estágio depois, porque tem o meu caminho de conhecimento do Prolicitação. Então vamos lá. Então, na verdade, daí passou o tempo e eu ali sempre, eu e o Éder, então eu dizia assim, preciso estudar. Eu ia assistir os vídeos do Éder. E, nossa, assim, você não sabe o tamanho da força que você me deu desde o meu princípio, sem mesmo você
você sabia que eu existia lá no começo, né? Então, passando o tempo, quando o Robertson entrou, você estava fazendo o projeto Maverick. E eu sempre queria participar de uma turma do Maverick. Eu falei, quando abrir a próxima turma, eu quero entrar. E aí, quando abriu a próxima turma, era o mesmo tempo que eu estava iniciando a faculdade atual. De Direito, De né? Direito, Sim. isso mesmo. E aí eu falei assim, Robertson, eu não vou poder participar da mentoria porque ela acontece sempre com live, sempre em tempo real. Então, assim, tem que ter essa troca e é valioso isso. Então, eu falei, Robertson, eu não vou conseguir, mas você vai. Porque o Éder, até agora, o Éder nos auxiliou e você vai seguir esse caminho com o projeto, né? E tem sido maravilhoso, né, Robertson? E assim eu conheci o Projeto Maverick. Foi através da Bárbara, né? Você nem... Não, foi através da Bárbara. Exatamente. Tudo de licitação foi através da Bárbara. Porque assim, ó, eu caí de paraquedas no projeto. Eu caí de paraquedas. A Bárbara veio com o conhecimento, ela tem o conhecimento. E eu cheguei junto com a parte comercial. Sim. Entende? Já existia um projeto. Só que eu cheguei cru. E agora? O que nós vamos fazer? Éder Barduco. Projeto Maverick. Ó, eu não vou poder participar, mas tu vai. Eu falei, mas quem é Éder? Isso. Projeto Maverick. Tu vai ver que você vai gostar. Aí vamos lá, vamos fazer a inscrição. Fizemos a inscrição no projeto. Entrei pro projeto. E aí vai mentoria nas terças e tira dúvida e aula Terça-feira no Zoom. nas terça-feiras no Zoom e vídeo para você assistir. E eu tô lá maratonando série de licitação e vai e vem daqui, vai de lá. Quando vê, já tô inserido no projeto Maverick. Já estou fazendo a minha inscrição para ir para os círculos das licitações. Exatamente. E aí foi nessa que nós tivemos um desafio. Que você falou para mim. Se você se inscrever, eu vou lá visitar vocês. Perfeito. Durante a aula, onde nós estávamos interagindo, você falou assim, Robertson, se você se inscrever, eu vou visitar você. Eu falei, Aí tu falou assim, então eu sou um homem de palavra, eu vou me inscrever. Aí você falou, eu também sou, eu vou lá visitar vocês. E deu certo, aí me inscrevi, viemos até Florianópolis, fizemos todo o Círculo da Licitação, que foi um projeto maravilhoso. Nossa, aquilo ali abriu muito a nossa mente também. E passou algum tempo, você estava lá também visitando. Então, mas eu acho que eu fui te visitar antes do círculo, sabe por quê? Porque no círculo você foi com a tua irmã. Isso. E eu não sabia quem era a tua irmã. Eu conheci o Robertson no círculo, mas eu lembro que eu estacionei e você falou assim, minha irmã, que é teu fã, alguma coisa assim. Eu falei, quem é tua irmã? Lembra disso? Ah, você foi me visitar antes do círculo? Isso. E eu não sabia a hora que eu ia falar Bárbara. Assim, eu não Foi gravo feita o uma nome. surpresa pra Sim, ela. Foi feita uma surpresa. Exatamente. Conta aí o que você fez. Conta aí o que você fez. Isso aí, então. Aí nós tínhamos combinado de você ir lá me visitar, até então eu não contei pra ela. E lógico, ela sempre teve vontade muito de conhecer. E naquele dia, ela acabou de amanhecer, não tava legal, não tava bem. Robertson, eu não vou pro escritório hoje. Eu falei, logo hoje que o Éder tá vindo. Eu falei, não, você tem que vir porque tem um cliente muito importante pra você atender. Isso mesmo. E aí, ela falou assim, não, mas eu não... atende, por favor, porque eu não vou poder ir. E nós começamos a insistir, até que ela falou assim, tá, se é tão importante, então eu vou. Aí ela foi pro escritório, tá lá trabalhando. Aí, de repente, o Éder tá lá na porta. E ela descostas pro escritório. Aí o Éder, cheguei e falei, pode entrar. Aí o Éder entrou... Ó, Bárbara, olha para trás, o teu cliente chegou. Não, foi incrível, assim, porque, como eu falei, né, Éder, o meu começo, ele não foi diretamente com mentoria de alguém, foi um começo tortuoso ali, né, foi caminhando com as próprias pernas, buscando um conhecimento aqui, outro ali, até que eu comecei a encontrar os teus vídeos, então eu falei, nossa, eu consegui fazer a minha trajetória até então com o apoio dos teus vídeos. E a partir daí que eu conheci o Prolicitação, a partir daí que você começou a falar, porque você já lá em 2021, você já fazia o projeto Maverick? 2023. 23 Tinha outro começou, cursos né? Antes, Isso. mas o projeto foi em 2023. Exato. E foi isso que eu disse, né? Eu queria avançar nisso e coloquei o Robert nessa jogada. E assim, eu vejo que tem sido assim, quando eu digo que é valioso, é no sentido de que o projeto ele é muito esclarecedor. E veja, eu tô lá na aula do direito, né? Eu nem tô no projeto. Mas os resultados que o Robert tem trazido, a mudança de mentalidade, a ambiência, Não, e assim, é inacreditável. E eu quero contar, pessoal, que foi assim, eu
Eu tenho um escritório aqui em Florianópolis, a gente mudou, tá num espaço maior, um espaço quase 100 metros. Mas assim, fica no escritório eu, a Cecília, o Marcos, a Juliana, e muito grande, esparramado, no notebook, não sei o quê, e achando que tava bom demais, abafando. A hora que eu chego no escritório dos dois aqui, falei, rapaz do céu, os caras acabaram de montar escritório, tudo computador, notebook top, aquele monitor virado parecendo advogado, e tinha, não sei, 2, 3 colaboradores, 5, e tinha acabado, falei, ainda perguntei alguma coisa assim, quanto tempo vocês têm no escritório? Não, acho que tem um mês que a gente montou. Falei assim, nossa, eu preciso fazer o meu também, porque o que a gente faz? O que eu aprendi muito? Como que você participa de licitação? Qualquer computador. Exatamente. Você pegar um notebook aí com uma configuração mínima, você participa da tua casa, de qualquer lugar. E eu achava que tava bom. Só que o que eu vi? Você imagina, se eu, Éder, tive esse impacto, imagina o seu cliente. Exatamente. E assim, uma coisa que nós... primeiro a gente veio do online, né? A gente trabalhava o quê? Quando começou a crescer a equipe, nós começamos a fazer tudo online. Então, fazia aquela chamada de vídeo que durava o dia inteiro. Então, trabalhava todo mundo ali online. Sim. E os treinamentos foram todos online. E depois nós migramos para um cowork. Isso mesmo. Migramos para um cowork onde nós trabalhávamos meio período no cowork só para ter a experiência de grupo. Sim. De estar junto, de trocar ideia, e a produtividade aumentou bastante. Então a gente viu, opa, tem uma oportunidade de trazer um resultado maior aqui. Então o que nós fizemos? Nos organizamos para a gente conseguir montar o nosso espaço. Uma dica que eu dou muito importante para os alunos do projeto é assim: quando você inicia e às vezes não tem faturamento, ou tem um faturamento baixo, não invente dívida. Um computador, um celular, no quarto da tua casa. Eu comecei a empresa minha que vendia para o governo no quarto de casa, onde a gente tinha, eu lembro na época, uma mesa, uma cadeira com computador e éramos em 2. Aí pegava a cadeira da cozinha para fazer, né? Éramos em 3, então 2 ficava de pé. Agora, a partir do momento que você tá ali, faz seus 5, 10 mil, pense teu escritório. Vá para o cowork. Eu também, quando vim para Floripa, o escritório ficou em Londrina, atuando normalmente lá o pessoal. E eu falei, vou fazer de casa. Porque eu morava numa casa bem grande em Ingleses, ter um espaço para casa. Só que parece que não é a mesma coisa. Aí eu falei, vamos para o cowork. Fomos para o cowork e não ficamos 6 meses. Já não dava para gravar conteúdo, receber às vezes o cliente. Aí a gente foi e locou um espaço de 45 metros. Ficou 1 ano, aí a gente veio para o Sapiens com um espaço bem maior. O que eu tenho visto? Ontem mesmo nós recebemos um cliente que vamos participar de uma licitação até internacional. O cliente chega, ele olha, ele vê que é real. Porque a gente pode, na internet você é tudo, mas a pessoa quer ver mesmo. Tem uns que querem chegar até lá. Ali com a gente, Éder, eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que muita gente começou de baixo, né? Sim. Quando a Bárbara começou a fazer a parte de licitações, onde eu não conhecia ainda esse universo de licitação, mas eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho muita vontade de criar, de organizar. E aí ela da casa dela vai fazer uma chamada com o cliente, aí eu... cara, essa parede aqui no fundo não tá legal pra você atender o teu cliente. Era no quarto, o escritório no quarto. Falei, essa parede não tá legal, vamos fazer diferente. Vamos botar aqui uma planta, vamos botar um detalhe aqui atrás dessa parede aqui. Quando você faz uma chamada com o cliente já te vê diferente. Sim. Você tá entendendo? Já começou por ali. Autoridade, né? Justamente. Então... Porque não é porque é em casa que tem que ser de qualquer jeito. Exatamente. Não é porque a gente tá iniciando que tem que ser de qualquer jeito. Vou dar um exemplo. A gente tá num podcast. Olha a sua parede. É uma parede com cimento queimado. Lá no escritório a gente fez assim também. Uma grade com uma simulação de planta. Não sei, uma planta de... não sei que planta que é. Isso não é caro para você fazer. E outra coisa, você não precisa falar com o seu cliente que você está no quarto da tua casa. O que você precisa é trazer resultado para ele. Perfeito. Eu vejo que hoje o que os clientes querem. Antigamente eles queriam que a minha parede atrás estivesse cheia de certificado. O cara é formado nisso, naquilo. Hoje, ninguém nem pergunta no que eu sou formado. O que eles querem? Resultado. Tanto que a minha formação é administração com ênfase em turismo e hotelaria. Nada a ver com licitação.
Só que eu faço isso tanto tempo e já mostrei na internet diversas vezes. A semana passada, participei, fiz ao vivo e ganhei uma licitação no Randômico de 40 e poucos milhões. Eu desafio vocês a encontrar na internet alguém no YouTube ganhando licitações milionárias ao vivo, sem cortes. Não tem. Não tem. Não tem, porque eu sou aquela que maratonou essa internet por esses últimos anos, procurando profissionais. Na verdade, o que tem, Éder, é muita gente vendendo o que eu falo por procura mesmo, né? Porque eu sentia essa necessidade do conhecimento. Então, a gente percebe que tem muita gente que ensina a parte teórica, na teoria tá tudo maravilhoso, mas quando chega na prática, não Mas sabe o existe. que é isso, Éder? É segurança no trabalho que tu executa. Tu tem segurança naquilo que tu tá desenvolvendo pro teu cliente. Tem gente que até faz pregão de 30 milhões, mas não tem segurança de gravar a tela e mostrar depois. Nem a pau que ele tem. Tá entendendo? Não, pra você ter ideia, eu entro assim ao vivo, aí às vezes tá aparecendo informações do cliente, que é público, isso aí é público, não pode. Mas eu vou lá e eu mostro, ó, tá vendo esse aplicativo aqui, ó, você já consegue borrar na hora, já borra informações do cliente. A gente usa lá. Blur, alguma coisa lá. Você borra Fazer na hora, propaganda. participe ali, e eu falei de uma licitação de 40 e poucos milhões. Só que essa semana eu fiz outra no portal que vai ser liberado só para o aluno, no portal novo do Licitações E do BB, apesar que eles liberaram um corte pequenininho ontem no YouTube. Portal novo do Licitações E, que a gente ficou em segundo lugar, de 52 milhões e pouco, só que o primeiro colocado colocou 1 milhão. Então ele já foi desclassificado e hoje convocou a gente. E a nossa documentação, até questionei antes de vir para cá, que eu fiquei sabendo agora, que foi convocado, atende ao solicitado. Então, uma licitação de 50 e poucos milhões. E que erro grosseiro. Mas... Aí que eu falo. Ele veio para atrapalhar mesmo. Às vezes, Robertson, pode ser caso pensado. Às vezes uma empresa coloca lá para ter algum jogo ali, que eu já vi muito Boizinho de piranha. Só que isso aí aconteceu que a gente tinha margem, não fez loucura. E o que eu tenho visto, quando alguém erra nesse lance, eu tenho visto que quando as empresas que estão participando são conscientes, elas não ficam na briga, não. E sabe o que é, Éder? Elas não ficam na briga, não. Ó, pode até dar certo, mas se não tiver um outro cara com estratégia dentro do certame operando, que foi o caso. Tu tava no certame, tu tava com a estratégia correta. Pra querer ir ali, ó, e dar um poda no cara que tá fazendo de forma, né... Não vou falar aqui, mas daquele jeitinho brasileiro, né? Sim, a gente sabe. Então aí tem alguém listando ali que tem a estratégia, que tem o conhecimento, a expertise do certame, ele vai pro abraço, né? Então, e eu vejo assim, ó, com a mudança, que o professor André bate muito nessa tecla, não é nova lei, porque já tá aí, só tem ela, né? A 1433. Mas de lá pra cá, aqueles amadores que a gente via muito nas disputas... Ô, Éder, te cortando rapidinho. A nova lei da 1433, né? Aqueles amadores que você falou, né? Ontem, a gente ficou de emitir uma contrarrazão para um recurso baseado na 666. Puxa, ainda? O cara criou o recurso baseado na lei antiga. Então, tem muito amador ainda. E a visão do projeto é isso, é educar esse mercado, educar pessoas comuns que chegam no primeiro momento. Tem muito servidor público que vem para essa área, CLT, aprende o processo, aprende do jeito certo e faz dinheiro honestamente, e um dinheiro ganha mais do que a média do mercado. Porque esses dias até comentei na aula, se você pegar, o professor André estava falando que a média do funcionalismo público é bem abaixo de 10, a maioria. Agora, se a gente tem alunos ali, e eu acho que no caso de vocês também deve estar nesse caminho, que em um ano fizeram muito mais que 10, tá? De novo, vou bater na tecla, é trabalhoso, mas vale a pena. Porque eu falo assim, é melhor você fazer 10 mil CLT, tendo vários descontos, um chefe na tua cabeça, e não é fácil você ganhar no CLT 10 mil, ou você fazer 10 mil, 15, às vezes menos, vai depender da sua captação de clientes. Você pode fazer da tua casa, no seu tempo. Então, são escolhas. Por isso que eu falo. A flexibilidade é muito maior. O que eu falo é assim, ó. Tem gente que nasceu para ser empreendedor. E eu falo que eu nasci para empreender. Eu não nasci para ter chefe em cima, para trabalhar como CLT. Agora, tem gente que nasceu para ser CLT e não quer empreender. E tá tudo bem também. Porque eu preciso contratar essa pessoa também para trabalhar comigo, né? Agora, outra dúvida minha. Já passou em algum momento, devido às dificuldades, pensar em desistir?
Da minha parte, não. Olha, eu em nenhum momento, a partir do momento que eu pensei, vou mudar, vou migrar, eu não tinha nenhum plano B, Éder. Eu só tinha esse plano A, então eu não tinha escolha, eu tive que fazer até dar certo. Ou era isso. Eu tive que fazer até dar Eu vou certo. completar. O meu irmão, eu andando com o meu irmão já algumas vezes, na praia, no Lago Igapó, quando morava em Londrina, e ele falou assim, ele falou 2 vezes já pra mim, ele falou assim, sabe por que deu certo pra você? Porque você não tinha plano B. Isso mesmo. É assim, você só tem isso. Então, se você só tem isso, o foco é total nisso. Exato. Você dedica energia. E aí, assim, ó, nada começa pelo segundo degrau, né, Éder? Então, quando eu iniciei, o que ocorreu? Eu tive que ir atrás de estudo. Não adiantava simplesmente fechar um contrato e pronto. Nada vem fácil. Então, eu tive que ir atrás de estudo. Eu tive que dedicar tempo fora de horário. Eu tive que me reorganizar dentro de casa, porque por um tempo eu fiquei CLT e atendendo o cliente, até que eu senti segurança de migrar. E aí, quando eu migrei, trabalhei um bom tempo sozinha, entregando, né? E foi aquilo que eu fiz. Fiz do meu quarto o meu escritório. E trabalhei assim por muito tempo. Então, para quem entra no projeto Maverick, precisa entrar com essa energia, precisa entrar sabendo que nada é fácil, mas quando você foca e quando você realmente dedica e tem constância naquilo ali, e entrega a todo momento, se dedica a todo momento, não tem como dar errado. Por quê? Porque esse nicho de mercado, essa carreira de consultor de licitação, é uma carreira que é um oceano azul ainda. Sim, exatamente. Tem muito a se desenvolver, tem muitos... A gente está esperando aí o desenvolvimento de muitos colegas ao longo do tempo, né? Então, a gente sabe que é um mercado que está muito próspero. Só que você entende que é um mercado que a gente precisa educar? Também. E os dois lados, né? Tanto a parte do órgão público quanto do fornecedor. Porque qual que era a visão antes? Pegava qualquer funcionário dentro de uma empresa e colocava ele para participar da licitação. E a trancos e barrancos o negócio ia. Hoje não dá mais. Hoje eu vejo que para qualquer empresa é muito mais vantajoso contratar um profissional capacitado para cuidar do processo, porque esse profissional vai estar muito mais atualizado, ele não atua só naquele segmento, então ele conhece diversos segmentos, diversos portais, do que você registrar uma pessoa na tua empresa que todo o treinamento que ela precisa, você vai ter que pagar para ela fazer. Ela pode ficar doente, o cargo de um CLT, se paga 3, na verdade sai por 5 e quase 6 mil, sendo que contratar um consultor, às vezes ele contrata por 2, 3 mil, 4 mil reais. Éder, mas o consultor vai me cobrar uma comissão. Só que ele vai buscar ter resultado, quanto mais para você. Porque eu bato sempre na tecla que a mensalidade que é paga por um consultor ou uma taxa para atuação num pregão, aquilo lá cobra os nossos custos que nós temos. Exato, exatamente. Onde que nós ganhamos dinheiro? Se o empresário ganhar. No sucesso do cliente. É o que eu costumo falar para os nossos clientes. A mensalidade, para mim, não interessa. O valor que me entra de mensalidade, para mim, é para cobrir os custos do escritório, os custos do departamento. Porque hoje, para você ver... o cliente que entra para o nosso escritório hoje, ele já tem acesso a radar de licitação, tem acesso a monitoramento de chato, tem acesso a robô de lance. Isso tudo tem um custo. Sim. Tem acesso a uma analista, que essa analista cuida de todo o processo. Preparada, não é uma... Não, preparada, tem expertise, tem o conhecimento, é especialista, ela respira a licitação das 8 às 18 horas. Diferente do que você colocar um funcionário lá na tua empresa... De repente, até catado lá do administrativo, vem pra cá, vem fazer a licitação, que pra mim é só digitar o valor e vai embora. Aí, pra mim, é aquela frase que a gente usa dentro do projeto Maverick. É jogo do tigrinho. Deu certo, não deu certo, vai pra próxima, e aí não tem resultado. Mas, Robertson, antes era assim, não deu certo, ia pra próxima, tava tudo bem. Hoje, eu tenho visto direto, o pregoeiro convoca o Robertson. O Robertson não enviou, não deu atenção, ele é notificado. Ele vai ser sancionado, vai ter multa, alguma coisa assim. Sim. Porque as coisas mudaram. Agora, uma pergunta importante também é assim: como que é trabalhar com o irmão, Bárbara? Já faz... O pessoal me pergunta assim, durante muitos anos o Prolicitação e a empresa minha era só eu, a Juliana não trabalhava comigo, ela tá aqui, não trabalhava. E o pessoal não mistura com esposa, não mistura com família. E eu trouxe a Juliana, ela participava dos eventos nossos, isso e aquilo, mas entrou veio para a empresa para cuidar da parte comercial tem 4 meses. Tá indo melhor do que a gente esperava. E como que é, vocês dois? Bárbara. Conta aí. Bárbara. Vamos lá, então.
Na verdade, assim, para mim, quando na verdade, eu e o Robertson, a gente sempre se deu bem, né? Tanto eu quanto ele, nós somos os irmãos do meio, né? Tem o meu irmão mais velho e tem a minha irmã mais nova. Então, eu e o Robertson, a gente é o filho do meio. Então, a gente sempre teve uma sinergia maior, né? Desde novo, a gente sempre participou. A gente participava de grupo de jovens, a gente montou banda junto. Então, a gente já tinha uma conexão, entrosamento, né? Mas trabalhar junto, nós nunca tínhamos trabalhado. Mas, assim, o Robertson, como eu costumo falar, falei no Círculo das Licitações, sempre comento com vocês, né? O Robertson foi a melhor aquisição do nosso departamento. Por quê? Tá vendo? Porque ele é totalmente comprometido. E eu sou aquela pessoa que eu já sou desesperada, né? Eu já saio correndo, como assim? Deu errado, e o recurso, vamos lá. E o Robertson, não, calma. Ele, sabe, ele é sereno. Vamos analisar E olha primeiro. só, eu achei que era o contrário. Porque eu sou explosivo. Mas aí depende para que caminho você quer levar também, né? Porque como eu sou do comercial, eu entrei com uma missão. Eu entrei com a missão de alavancar esse escritório. Sim. Nós vamos dobrar, vamos triplicar. Entendo? Mas para isso tem um trabalho. Só que para você fazer esse trabalho, você tem que ter um certo cuidado, uma certa análise, né? A Bárbara, ela é mais razão, ela vai pela razão, né? Então, assim, deu problema, já pega o telefone, vamos ligar para esse pregoeiro, vamos ver isso aqui. Eu já sei, calma, vamos analisar se realmente vai ter necessidade de ligar para o pregoeiro. Sim. Você tá entendendo? Aí a gente analisa e tal e tal. Houve necessidade? Vamos lá, vamos conversar. Não houve necessidade? Segue o rito. Entendeu? Então, eu sou mais nessa linha. Mas trabalhar com a Bárbara, assim, é aquele tal negócio também, né? Entre tapas e beijos. Então, atrito acontece, como em qualquer lugar. Isso é normal. Discussão, opiniões diferentes dos cabeças pensando diferente e tal. Mas, assim, o que importa, Éder, é o resultado final. O resultado é o equilíbrio entre as duas partes se juntando para trazer um bom resultado. E assim, né, a gente tem um combinado, né? Da porta para dentro, a gente vai ter sempre uma discussão, resultado, uma conclusão para o bem comum. Sim. Da porta para fora, a gente é irmão, a gente senta junto, a gente comemora, né? Então, assim, hoje a gente tem muito tranquilo a gente consegue distinguir isso muito bem, né? Mas é claro que é família, né? A gente acha que a gente tem liberdade e a gente acaba sempre dando uma cutucada, né? Mas, né, entre tudo, assim, é muito bom trabalhar com o Robertson por isso, porque eu já sou aquela pessoa mais audaciosa, que já vou pra cima, que já quero apagar o incêndio logo, e ele já é aquela pessoa mais comedida, que diz assim, não, calma aí, vamos raciocinar. Então, eu acho que ele é o nosso equilíbrio. E assim, eu tava pensando aqui, né? O legal é de ver o pessoal que o projeto me fez ter relacionamentos com diversas pessoas do Brasil todo, coisa que eu não... Pô, se não fosse a internet, se não fosse o Projeto Maverick. E o mais importante, voltando à visita que eu fiz a vocês, é vocês comentarem que foi, me corrija se eu estiver errado, a partir do projeto que tomaram até a decisão também de ter o escritório. Uhum. E pensando nisso, os resultados estão crescendo? Como que estão os resultados? Eu falo assim, não precisa falar de valores aqui, mas estão crescendo. Qual a visão que vocês têm daqui para frente? Então, com relação ao projeto, eu olhando, o Robertson acompanha toda semana, ele está muito por dentro e eu noto isso nele. Porque, como eu não estou direto acompanhando o projeto, eu noto a evolução. Ele, todas as semanas, traz uma novidade, todas as semanas a gente avança em algum ponto e nós temos um quadro grande lá, onde a gente coloca 3 informações. Primeira, todos os arremates, para a gente ter no olho as nossas vitórias. Segundo, a gente coloca tudo que a gente precisa resolver, a agenda da semana. E no terceiro lugar, o que nós avançamos no conhecimento, o que nós mudamos na nossa mentalidade e enquanto equipe, enquanto escritório. E nós colocamos lá no finalzinho, né, os elogios, né, que a gente está recebendo os elogios, Éder, até de pregoeiro, dizendo, nossa, senhor licitante, a sua licitação está organizada, a sua licitação está excelente. Então, assim, nós aproveitamos esse momento, a gente dá um print, imprime, coloca lá no quadro, até para que a equipe fique nessa sinergia desse crescimento, né? O pregoeiro chegou a mandar no chat. Nós ganhamos a licitação e entraram com recurso. Aí o pregoeiro falou, é uma pena que entraram com recurso, porque eu só tenho que dar os parabéns
pela organização da documentação. Isso, exatamente. No chat. E isso, assim, é o que até... Isso até para mim, eu sinto como uma virada de chave, Éder, um momento onde eu percebi que, assim, o conhecimento que eu adquiri e que você transferiu através das gravações dos vídeos e tudo que a gente buscou, para mim, virou essa chave quando eu consegui treinar e capacitar alguém e ter a certeza de que essa pessoa ia fazer exatamente o que precisava ser feito, sem reclamação, sem postergar, sem aquela coisa de deixa para depois, né? Então, assim, isso é o que faz toda a diferença também. Olha só, Bárbara, o que a gente tem... eu entrei num treinamento de gestão esse ano e o que a gente tem feito? Eu era muito grosseirão para algumas coisas, algumas atitudes. Só que para crescer, você tem que mudar várias coisas. Uma coisa que a gente começou a fazer ali na empresa é reunião todo dia, 15 minutos. Para saber isso que você tá... Além do quadro, tem o vidro lá. Você chegou aí no escritório? Não, né? Não. Vocês não. Tem a minha sala de vidro toda de vidro, então a gente rabisca tudo ali. Mas nessas reuniões a gente fala o que cada um vai fazer durante o dia. Se precisa de ajuda, se não precisa... Desculpa, e agora a gente também está abrindo até a parte de números, compartilhando. Olha, a empresa precisa faturar X, hoje é dia 15, nós estamos com esses faturamentos. Se a gente continuar assim, a gente não bate a meta. Por quê? Eu escutava assim, não, mas não pode compartilhar isso dentro da empresa, valores, cada um fala de um jeito. Só que eu vim de banco. E banco, você é cobrado diariamente, aqueles números estão expostos para todos os colaboradores visualizarem e ver que cada um tem que fazer a sua parte para cumprir. Por quê? Não é só o Robertson que é responsável por aquele faturamento. São todos. Então, a gente agora vai fazer coisa que a gente nunca fazia. É definir metas individual. Nós temos lá, Éder, metas individuais para analistas e a meta geral da empresa. Isso tudo exposto no quadro. Porque olha só que engraçado. Eu sou cria de banco. E banco só trabalha em cima de meta. E eu não fazia isso dentro da empresa. Por quê? Acho que automaticamente a gente chegava no faturamento que a gente imaginava recorrente aí todos os meses. E quando a gente teve uma queda brusca esse ano, em junho, aí começou a preocupar. Falou, não, a gente precisa mudar porque fazer a mesma coisa durante muito tempo e achando que vai continuar tendo resultado, não dá. As coisas estão mudando muito rápido. Uma coisa que a gente não usava, a gente começou a usar no processo, é leitura de edital também com IA. Fazendo junto, né? Uhum. Eu era contra isso. Hoje eu vejo que tem ajudado muito. A gente tem que mudar um pouquinho essa mentalidade ainda, Éder, que a gente pena pra IA, né? A gente prefere... Então, mas, Roberto, por que nós colocamos o monitor aqui? O monitor em pé aqui, sim, ó. Pra eu abrir duas folhas de edital já, uma embaixo da outra e correr o olho aqui e vamos pra cima, entendeu? Porque a IA, eu não sei, eu acho que a gente tá penando um pouquinho pra essa IA. Ou talvez tenha que aprender um pouquinho mais como é que mexe. Sim, porque assim, na verdade, a IA, ela veio num momento muito bom, mas ainda ela precisa aperfeiçoar. Eu acredito que com o tempo e num tempo curto, já vai ser totalmente plausível isso. Mas, de momento, a gente faz essa dupla conferência. A gente faz a leitura, como a gente fala lá no escritório, a gente faz como os incas e maias, faz a leitura, manual, preenche um checklist. Pra mim é a melhor de todas. Exatamente, tá? Porque ali você pega detalhes, você pega a minúcia do edital que traz para uma impugnação, que traz para um pedido de esclarecimento, né? E aí, quando a gente eventualmente não encontra alguma informação pontual, a gente tenta colocar na IA para ela tentar trazer para a gente onde está e ela transcrever isso, para a gente conseguir entender com mais facilidade, né? Sim, outra coisa. Teve algum momento nessa jornada de vocês que alguém da família duvidou que daria certo? Família, amigo... Família. É um pouco complicado, né? Porque assim, ó, quando você fala que você vai mexer com o governo, principalmente licitação, o que o pessoal pensa? Para quem não conhece o processo. Ó, deixa eu completar isso aí. No início, eu comecei falando que eu trabalhava com licitação. Veio lá em 2007, 2008, 2009, veio tanta pedrada que eu falei, não vou falar mais. Mas sabe por quê, Éder? O que a mídia mostra na TV? É só o lado ruim da licitação. Que é uma parte pequena. Que é minúscula, exatamente. Minoria. Hoje, graças a Deus, depois da pandemia, que veio tudo para online, a transparência já está muito maior da licitação, né? Mas, assim, o pessoal ainda tem aquela visão arcaica da licitação, que é uma falcatrua, que vai como já falaram para nós, assim, vocês não têm medo de ir preso, não? Essa foi a melhor, né? Robertson, eu já escutei isso também. Eu lembro um amigo meu chegou um dia e falou assim, tá com medo da Polícia Federal bater na tua porta? Eu falei assim, olha, você nem deveria ter feito esse tipo de comentário.
Porque se você é meu amigo, você sabe que eu não faço coisa errada para isso acontecer. Você entendeu? Então, qual o segredo de estar 19 anos fazendo isso sem nenhum problema? Fazer o certo. Fazer o certo. Proposta para fazer coisa errada? Tive diversas vezes. Tem todo dia. Diversas vezes. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Se você faz, você tem um problema pro resto da tua vida, porque a qualquer momento ele pode estourar. Isso mesmo. E é aquela coisa, né? Quando você tá fazendo o teu trabalho tranquilamente, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar, né, Éder? Então, como a gente estava conversando outro dia, eu e o Robertson, até a gente usa isso com nossos clientes, porque eu tenho clientes que a gente aborda e que o cliente tem esse preconceito. Então, o que a gente costuma falar para esse cliente, né? Olha, o que você está acompanhando na mídia é uma mínima parte, é uma licitação que eventualmente foi fraudada e acabou lá na mídia. Mas, enquanto isso, centenas de licitações aconteceram no mesmo dia e acontecem todos os dias e de forma regrada, dentro da legalidade, seguindo todos os princípios da lei de licitação atual. Então, é para essa realidade que a gente traz o olhar do cliente, para essa realidade de aumentar o resultado, né? Inclusive, nós temos um case no escritório que é de um cliente que entrou conosco quando ele tinha recém saído do MEI para a microempresa. Então, a gente sabe, né, o limite que fatura uma microempresa, Éder, no ano, né? Então, esse cliente já atua conosco aí, está indo junto conosco desde o princípio do escritório, até hoje ele está com a gente, e ele começou vencendo licitações de 80 mil, e a gente já festejava, né? Porque cada licitação ganha para o cliente é uma vitória, né? E a gente tem esse pensamento do propósito também. E aí o cliente ganhava uma licitação de 150 mil e de 350 mil. E uma licitação recente que ele arrematou foi de 37 milhões. Nossa, e vocês assim, fizeram para ele? Exatamente. Então jogando assim, jogo alto também. Qual que é o segmento? Essa que é engenharia civil. Parte de manutenção ele predial. Consegue honrar isso. Honra isso, contrato para 5 anos. E aí, nós fornecemos também... Na minha cabeça já vem assim, ó, quer ver? Ó, os números da comissão. Já fica borbulhando, né? Você acha que a gente não faz a conta toda vez que arremata um edital? Nossa, é a primeira coisa, né? Vai participar do... E se der certo, né? E a gente já calcula. O calculador é aqui, olha. Então, e esse cliente, ele é o nosso case, né? E a gente acaba criando um vínculo com esse cliente. Então, a gente é convidado a cada fim de ano também a fazer parte das confraternizações de fim de ano da empresa desse cliente, sabe? Assim, eu estava conversando essa semana com quem? Pô, não vou lembrar. Nós, consultores de licitação, que é contratado por qualquer empresa, a gente acaba vendendo mais do que os vendedores. Exatamente. Eu lembro que essa pessoa estava falando comigo assim, que somou 7 vendedores da empresa, não vendia o que ele estava vendendo em licitação. E eu vou te falar, Éder, a comissão do vendedor é bem mais alta que a comissão que eles pagam para licitação. Sim, sim. Isso mesmo. E aí, esse cliente, ele se tornou um dos nossos cases, assim, por conta disso. Porque ele também entendeu que licitação é constância, é crescimento, é passo a passo, é a gente saber comemorar os resultados. E outro dia eu conversava com esse cliente, porque a gente faz alinhamento todo mês, Éder. Ele tem contrato conosco, contrato mensal. Esse contrato já está indo aí para 4 anos, né? Que delícia. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso. E aí vem o propósito, porque não é só sobre dinheiro, Éder. É principalmente sobre o propósito. A gente pensando com o cliente assim, poxa, ele começou, ele, o sócio e mais 2 pessoas, e hoje, quando nós sentamos a última vez na mesa para comemorar com eles estavam com mais de 60 profissionais em todos os contratos de licitação que estavam abrangendo o que estava sendo atendido no momento. E aí, sabe o que eu penso, Éder? Como é bom a gente ver o crescimento do cliente, a gente vê que a gente está auxiliando até na questão da economia, porque quando você vence um contrato, a empresa contrata mais pessoas, são mais famílias sendo atendidas, a economia está girando e todo mundo está ganhando com isso. Agora, você imagina, a gente está só no começo, porque essa mudança de ter o consultor mesmo, antigamente tinha alguns que faziam isso e aquilo, mas eu falo, a gente está fortalecendo muito o nome do consultor. Vinha aquela pessoa preparada, educada, que eduque o empresário também, porque o empresário muitas vezes ele pensa nesse valor, mas ele esquece que por trás, principalmente desse segmento aí, tem muito trabalho, né? Outra coisa que você falou de comissionamento. O comissionamento para a área de engenharia, ele não pode ser muito alto, porque as margens são muito apertadas para eles. Mas se a gente coloca 0,5% de uma operação dessa, dá mais de 150 mil. Exatamente.
E com isso a gente faz também ali a gestão pós-contratual com o cliente. Então, uma necessidade de um recurso, uma necessidade de uma contrarrazão. Tá sempre faturando. Tudo isso está sempre faturando dentro do mesmo cliente, né? Então, E, inclusive, o pós-contratual entra aí os aditivos, né? Reequilíbrio econômico, casal de Nesse necessidade caso também. específico, vocês não fazem a cobrança na homologação, e se acompanha todo o processo. Acompanha. junto com Acompanha o cliente. processo. Isso. E Perfeito. cobra mais, né? Isso, Ganha mais isso. porque O você percentual acompanha é todo o maior, processo. isso. Sim. o percentual é maior porque recebe somente quando o cliente recebe. Tá aí. E olha só. Pode Não, falar. eu ia falar que ele paga uma comissão maior, mas ele paga rindo. Porque Claro. Porque o que ele ganha com um contrato o salto que ele deu da empresa. Se ele olhar para trás, há 4 anos atrás, a empresa dele, para o que ele fatura hoje em um contrato, tá? A gente está falando em um contrato. Sim. De 35 milhões. Um contrato. Agora, você imagina isso da parte pública, agora a parte privada, porque ele ainda está, né? Tá gerindo pela empresa dele alguns serviços, alguns trabalhos ainda. Então, pra você ver o tamanho, o corpo que a empresa acabou tomando. E nós temos outros cases de sucesso também desse aí. Agora, o Robertson, olha só o potencial desse mercado e o quanto a gente tem para explorar ainda. Eu já apresentei diversas vezes números, menos de 5% das empresas participam de licitação no Brasil. Então a gente tem muito mercado para isso. E outra coisa que eu quero dizer, a gente começou esse bate-papo, podcast, olha o tempo. A gente falou assim, não, 1 hora não passa, né? Ah, olha lá, Pessoal, 10 minutinhos, 8 minutos. 8 minutos e a gente tá chegando pro final. Então, assim, muito importante nessa finalização, além de eu entregar um brinde que eu trouxe para vocês também, vou aproveitar e entregar o brinde. Olha aí, ó. Eu quero que vocês vendam o peixe de vocês do também. Pro Licitação Projeto Maverick, Éder Barduco. Deixa eu ver só se está o certo aqui, não sei, mas depois a gente vê, porque Olha a gente que abriu. maravilha. Não, eu quero Essa aqui mostrar é uma- para vocês que essa aqui, cadê a câmera Olha aqui, ó? só, obrigada. Essa aqui já aqui ó, a câmera aqui, ó. A caneca brinde de Éder Barduco, Pro Licitação Projeto Maverick. Com a logomarca Com a do escritório. logomarca da ABL City e com o meu nome bonito aqui, Robertson. Olha isso, gente. Deixa eu abrir, eu quero ver se é igual. Se não for igual, você vai ver. Essa camiseta, eu já estava de olho desde o círculo da licitação. É a camiseta e o moletom. Já tá aí, o chocolate já tá aí e a camiseta para fechar o pacote. Maravilha. Obrigado, tá, Éder? Obrigada, De Éder. nada, deixa eu só pôr pra cá aqui, ó. Vamos O lá. Robertson e Bárbara, pra gente finalizar aqui. Quem quiser contratar vocês, o que precisa fazer? Onde encontra? Ah, é muito fácil. Atende qual segmento? Essa é a parte mais fácil, Éder. Nós temos lá, primeiramente, a gente tem a nossa rede social para vocês seguir aqui, né? Nós temos as nossas redes sociais para seguir, @ablicitacoins e ADM. Licitações sem acento, licitacoins e ADM, tudo junto, tá? Lá você vai poder encontrar alguns vídeos explicativos, muito conteúdo, muito material bacana para você ficar por dentro do que está acontecendo nas licitações. E também posso deixar meu WhatsApp Claro. aqui, DDD 47 99203 7778. 992037778, você vai falar comigo, Robertson Trentino, também a Bárbara tá lá junto no escritório também para dar qualquer tipo de auxílio e ali a gente já pode começar o nosso bate-papo aí sobre licitação, tirar dúvida, enfim, o que precisar a gente tá aí, né, Éder? Ele fala bonito, né? Fala bonito. É o comercial, né? Ô, Bárbara, e agora uma mensagem final para você. Eu gostaria que falasse também o Robertson, para quem vai assistir esse podcast, que está pensando em seguir essa carreira, tem muita dúvida se está no caminho certo, se licitação é tudo isso que falam de coisa errada, se pode socar a bota, como eu falo, que vai ter resultado. Eu comecei isso há 18, 19 anos atrás e não consigo sair disso, falar, vou fazer. Não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser isso aqui. Eu falo, se eu tenho a vida que eu tenho, se eu tenho as coisas que eu tenho construído, é graças a um trabalho sério, trabalhando com licitação e compartilhando conteúdo, porque quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Então, na verdade, para você que está ouvindo o podcast, então, eu preciso primeiramente dizer para você, não cria um plano B. Cria um plano A. Se você está pensando em migrar de carreira, é porque você está incomodado. A situação que você está aí, às vezes como CLT, às vezes onde você está, você não está se sentindo bem dentro daquela realidade. Se você tem potencial, se você tem dedicação,
entra para o Projeto Maverick, porque eu tenho certeza que você vai ter uma mudança de vida, assim como para mim, Éder. Para mim foi uma mudança de vida dentro desse tempo que eu estou fazendo parte aí do segmento de licitações. Não penso em mudar de ideia, não penso em sair dessa realidade. E eu quero dizer para você, nada começa pelo segundo degrau, sempre com persistência, com resiliência. E se você não está satisfeito aonde você se encontra hoje, eu tenho certeza que essa ambiência do Projeto Maverick vai fazer toda a diferença para você conseguir escalar. E antes do Robertson falar, a gente tem o projeto, aqui, deixa eu olhar aqui, né? Projeto Maverick, que é para quem já atua com licitações, ou se você quer se tornar um consultor e começar do zero, ok também. Mas para você que é empresário, quer aprender o processo por completo, ou também já tem um conhecimento intermediário e quer escalar esses resultados como empresário, nós temos o Círculo das Licitações, um evento presencial que ele acontece todo início de ano aqui em Florianópolis. E o Projeto Maverick, você pode entrar no Projeto Maverick a qualquer momento, basta acessar nossas mídias sociais, o site aqui. Acessou o site, entra lá na aba de cursos, você vai visualizar todos os cursos do Pro Licitação. E uma coisa eu garanto para você, todo o material nosso é tirado da prática, do campo de batalha, porque é o meu dia a dia, é o que eu faço, é o que eu compartilho. E aqui eu não estou ensinando algo que eu li num livro, e sim, eu faço isso todos os dias. Robertson. A mensagem que eu quero deixar, Éder, que licitação é para quem tem sonho, para quem tem objetivo na vida, para quem tem um projeto de vida. Porque se hoje você não tem foco, você não sabe onde você quer chegar, você não tem sonhos, a licitação já não é para você. Mas se você tem um objetivo de vida, abraça. Abraça porque sonhos são conquistados passo a passo. Eu vou entrar para a licitação, eu não sei como faz. Projeto Maverick, para a licitação, curso Éder Barduco. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, Éder. Você vai conquistar o sonho de fazer licitação? Lógico que não. Até porque, às vezes, não é um sonho, é um pesadelo. Tem momentos que é difícil, vamos enfrentar a dificuldade, mas o sonho que eu falo pra você, você tem um sonho de você ter um carro bom, você tem um sonho de você ter uma casa boa, morar num bom lugar, você tem um sonho de ganhar mais. Liberdade. Se joga. Liberdade. Fazer triatlo. Opa. Se joga. Porque é um baita projeto, é um baita caminho. E o relacionamento que a gente faz também, né? E buscar esses sonhos, justamente. Hoje você tem, vamos falar, a gente tem amigo aí no Brasil todo, o pessoal do projeto. No Brasil todo. Precisou de alguma coisa. Nós atendemos, nós temos um cliente que inclusive acabou virando amiga da Bárbara. Ela é de Manaus. De Manaus. E ali no dia a dia, no relacionamento com o cliente, a gente, querendo ou não, acaba pegando uma amizade. Sim, sim. Né? Tem cliente que é mais aberto. Porque a gente muda a vida. Né? Você imagina, vocês disseram, pega uma empresa que fatura 80 mil, uma MEI. Era MEI ou ME? Isso, era MEI, uma MEI. migrou para ME. E essa empresa, em 4 anos, no único contrato, 35 milhões. Pai, se eu sou empresário, eu garro vocês e não solto mais. A gente tem cliente, Éder, que em menos de 2 anos dobrou o faturamento com licitações. Aí a empresa já tem 8, 10 anos. Chegou num patamar de faturamento. Para você dobrar em 2 anos? Aí eu te pergunto, a licitação funciona ou não funciona? A licitação é para mim ou não é? Você está entendendo? Porque vender no privado, para você aumentar, escalar, dobrar o faturamento, você precisa de muito investimento. Às vezes precisa abrir uma filial, contratar mais pessoas, investimento em marketing. O nosso não precisa. O nosso, uma licitação bem acertada, você muda o jogo daquela empresa. E muda não só da empresa, muda a vida do cara. Então, nós estamos no caminho, a gente tem que continuar com o aprendizado sempre, porque as coisas estão mudando muito rápido. E eu falo assim, não se preocupe com o resultado de vocês, se preocupe com o resultado do seu cliente. Porque se ele tiver resultado, o seu está garantido. Perfeito. E assim, pessoal, finalizando aqui, muito obrigado a todos que vão assistir esse podcast e querendo contratar alguns dos serviços do Pro Licitação, só acessar nossas mídias sociais. Um abraço a vocês, muito obrigado. Agradecer, Éder, agradecer a oportunidade também e o que precisar da gente, pode contar conosco. Obrigado. Obrigada, Éder. Opa.